Olá, professor. Eu sou Sandro Torres. Neste vídeo, vamos falar sobre as mudanças que ocorreram na educação infantil após a criação da Base Nacional Comum Curricular em 2017, a BNCC. Em 2018, foi publicado o Documento Curricular para Goiás, o DCGO, que contextualiza a BNCC à realidade do nosso estado. Em 2019, dando continuidade aos trabalhos, foi pactuado o regime de colaboração pleno entre o Estado, representado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, e os municípios, representados pela União dos Dirigentes Municipais de Educação Goiás, UNDIME-GO, para sua implementação. Essa ação suscitou a necessidade de propor desdobramentos ao documento curricular para Goiás para aproximá-lo do currículo efetivado no cotidiano de uma instituição escolar. Para a etapa da educação infantil, é importante esclarecer que não foram realizados desdobramentos do DCGO, mantendo o que estava proposto, mas ainda assim denominaremos Documento Curricular para Goiás ampliado. O propósito deste vídeo é de servir como uma introdução e um guia para o entendimento da lógica que orienta a Base Nacional Comum Curricular e o Documento Curricular para Goiás ampliado em relação à educação infantil. Mas ele não substitui de forma alguma a leitura e o estudo aprofundado desses documentos. Para começar, é importante a gente lembrar que na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB de 1996, a educação infantil é concebida como a primeira etapa da educação básica e que seu atendimento se destina às crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses de idade. Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, de 2009, dizem que esse atendimento deve acontecer em instituições educacionais, que tanto podem ser públicas como particulares. Esse atendimento deve acontecer no período diurno e a jornada pode ser parcial, de 4 horas ou integral, quando se estende por 7 horas ou mais. A BNCC e o Documento Curricular para Goiás ampliado, por sua vez, reafirma a educação infantil como a primeira etapa da educação básica. Significa que a educação infantil faz parte do sistema educacional desse país. Ela não se destina a ações de assistência social, mas sim à educação das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade. Mas claro, para falar desse assunto, eu vou estar acompanhado de especialistas. A Adriana Rodrigues, a Gleise Assad e a Patrícia Lapô, formadoras em educação infantil. Elas fazem parte da equipe do Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular, PRO-BNCC, e participaram da construção do Documento Curricular para Goiás ampliado. E a educação infantil é muito interessante essa perspectiva, porque é a única etapa da educação básica em que a lei prescreve que a ação da instituição educativa seja complementar à ação da família no processo da educação da criança. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque é nesse tempo da vida, na infância, que os sujeitos dependem do outro na garantia dos seus direitos mais básicos, dos seus direitos de sobrevivência, né? E aí só a instituição não consegue. E hoje, neste contexto, só a família também não consegue. Então, é preciso haver essa articulação entre a família e a instituição, que é o que os documentos chamam de ação complementar. Então, eu tenho que tratar aí de outro elemento, que é uma ação complementar. Então, chamar a família, né, para que ela traga o conhecimento também, as referências sobre essas crianças. A partir daí, eu vou considerar o outro elemento que os documentos trazem, tanto a BNCC como o documento curricular, que são os direitos, né, de aprendizagem e desenvolvimento. Eu, professor, estou garantindo esses direitos a essas crianças que estão sob a minha responsabilidade? As crianças estão podendo, né, aprender brincando? Elas estão aprendendo explorando? Convivendo com sujeitos de diferentes faixas etárias, né, adultos, colegas de outras turmas, com os próprios irmãos dentro das instituições, eu estou possibilitando no planejamento que elas possam explorar
culturas, né, literatura e diferentes outros elementos que eu trago para o meu planejamento, eu estou possibilitando neste planejamento que as crianças conheçam, né, se conheçam, se constituam na sua imagem, na sua identidade, que elas, né, construam essa identidade, essa imagem positiva de si. Então, esses elementos, como profissional, eu preciso garantir no meu planejamento. Se eu não garanto, eu preciso ter uma avaliação que me traga esses elementos de replanejamento. E o diálogo é primordial, ele é essencial nesse trabalho. E quando a família conhece o trabalho realizado pela instituição, ela confia. E se nós pensarmos, né, enquanto família, deixar seu bebê aos cuidados de outro sujeito é um desafio. A BNCC e o DCGO ampliado trabalham com a perspectiva de formação integral do sujeito. Mas pensando na educação infantil, o que isso significa? A educação infantil é o lugar e é o tempo da criança viver a sua infância. E aí, o que a gente precisa entender é que ali é o lugar da criança aprender e se desenvolver sem deixar de ser criança, né? Por meio de um currículo que tenha elementos comuns, né? E aí isso é chamado na Base Nacional Comum Curricular, que foi promulgado em 2017, como as aprendizagens essenciais a que esses alunos e essas crianças têm direito de adquirir durante a sua trajetória educacional. Ser professor na educação infantil não é uma tarefa fácil, é uma tarefa para profissionais que pesquisam, que estudam, que buscam realmente o conhecimento para atuar com essa faixa etária que é tão dinâmica. E nessa organização curricular proposta pela BNCC, Documento Curricular para Goiás ampliado, nós temos aí toda uma organização pensada que é necessário que o profissional contemple. Que criança é essa? De onde vem essa criança? E é na experiência com a criança e também com os estudos, a gente, né, pesquisando, tentando entender que universo é esse da infância, é que a gente vai encontrando os caminhos. Quais são os conhecimentos que são essenciais na educação infantil? Aqueles que as crianças sinalizam, que são importantes para elas naquele momento. Para alcançar esse objetivo, é necessária uma organização curricular que tenha a criança como centro do planejamento. Um currículo que se estrutura a partir da observação de 6 direitos de aprendizagens e desenvolvimento, materializado em 5 campos de experiências, sendo que cada um desses campos se desdobra em objetivos de aprendizagens e desenvolvimento, organizados por grupos por faixas etárias. Os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento são conhecer-se, expressar, explorar, participar, conviver e brincar. Os 5 campos de experiências são corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas. O eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Os grupos por faixas etárias são bebês de 0 a 1 ano e 6 meses de idade, crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses e crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. É importante compreender que todos esses aspectos se articulam, direitos e aprendizagens e desenvolvimentos, campos de experiências e objetivos de aprendizagens e desenvolvimento. Não podem nunca ser compreendidos e efetivados de forma isolada. Estão sempre articulados. Para entender essa organização curricular, nós vamos começar analisando como está estruturada a educação infantil no DCGO ampliado. O documento curricular para a educação infantil, ele está estruturado em 5 seções. A primeira, educação infantil como direito da criança viver a sua infância. Reafirmar as concepções de infância, criança, educação infantil e de currículo. Nossa prioridade aqui são as mudanças na educação infantil que devem acontecer a partir de 2020. Professora, o que é importante ressaltar? Na BNCC,
ele vem tratar especificamente de direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Mas quando eu trato de direito de aprendizagem e desenvolvimento, eu não excluo os outros direitos, né? Os direitos que são sociais, que são políticos. Todos os direitos das crianças precisam ser garantidos pensando na formação integral dela. Mas em termos práticos, professora, o que são esses direitos de aprendizagens e desenvolvimento? São 6 direitos que são caracterizados em 6 verbos. Por que isso? Se o currículo tem que ser pensado, se o planejamento precisa ser pensado a partir da criança, esses direitos, eles foram pensados a partir da ação dessa criança. Como é que essas crianças aprendem e desenvolvem? São os direitos de brincar, os direitos de conviver, de participar, de expressar, explorar e conhecer-se. Abra o DCGO ampliado, leia e reflita sobre cada um dos 6 direitos de aprendizagens e desenvolvimento. O que significa conhecer-se? É desenvolver a sua identidade e personalidade, se diferenciando de outras pessoas? É estabelecer uma relação de pertencimento a um determinado grupo social? E expressar? Quais são as possibilidades de expressão das crianças? Olhares, choros, sorrisos, gestos, balbucios, falas, desenhos, movimentos, escritas, fotografias, vídeos. Para conviver, basta estar junto? Significa ter a possibilidade de se relacionar com as pessoas de diferentes faixas etárias, etnias, culturas, crenças variadas? E participar, o que significa? Como as opiniões, as ideias e os pensamentos da criança, desde bebê, são considerados pelos adultos? Sua participação é efetiva em diferentes situações do cotidiano, inclusive nas tomadas de decisões? O explorar é a ação da criança no espaço, na manipulação de objetos, de materiais e do próprio corpo? É experimentar a vida e o mundo com todos os seus sentidos, audição, olfato, tato, paladar e visão? É ter a possibilidade de misturar substâncias, de desmontar brinquedos, de perceber relações de causa e efeito em situações diversas? E o brincar? É a principal atividade da criança, no sentido de ser a que mais possibilita aprendizagem e desenvolvimento? Brincadeiras são aprendidas na relação com o outro, inclusive com os adultos com os quais convivem? É oportunizado o acesso às diferentes formas de brincar, de faz de conta, de construção, com regras. Esses direitos colocam a criança como centro do planejamento curricular. Talvez diante disso você esteja se perguntando, mas e agora, como fica o papel do professor? Ele perde a sua importância? É um professor que tem que ter a clareza de que ele vai dividir com a criança o protagonismo do processo educativo. Então, ele precisa conseguir ouvir essa criança, entender o que ela lhe diz e fazer a transposição disso para o processo de ensino e aprendizagem que vai ser desenvolvido ali naquela instituição, junto com as crianças. E aí, pensar essa escuta da criança não é uma coisa fácil. Eu falar de escutar uma criança que não fala, ou uma criança que fala, mas que às vezes ela não se manifesta só através da fala, ela se manifesta num emburrar e entrar debaixo de uma cadeira, né? Ela se manifesta através de um choro, ela se manifesta através de uma birra, né? Elas têm outras formas de se manifestar e eu ter a sensibilidade de entender o que está provocando isso. Vamos lembrar as diferentes naturezas do conhecimento? Conhecimentos científicos, tecnológicos, ambientais, culturais e artísticos. Isso é tudo a que a criança deve ter acesso na instituição, no processo de materialização dos campos de experiências. E aí a base apresenta 5 campos: o eu, o outro, o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que são os mesmos que foram mantidos na base. E aí, dentro de cada um desses campos, existem conhecimentos específicos a serem trabalhados com as crianças, mas que não vão ser completos se eles não estiverem articulados com conhecimentos de outros campos de experiências. Para o campo o eu, o outro e o nós,
Esses conceitos são interações, identidades, autonomia e autocuidado. Para o campo corpo, gesto e movimentos, são corpo e gestos e movimento. Para o campo traços, sons, cores e formas, são manifestações artísticas, manifestações culturais e sensibilidade e criatividade. Para o campo escuta, fala, pensamento e imaginação, são culturas orais e escritas, escuta, fala e pensamento, literatura e imaginação. Para o campo espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, são mundo físico e sociocultural, espaços, tempos e conhecimentos matemáticos. E aí a BNCC e o documento curricular inova quando eles trazem os quadros de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na perspectiva da criança, as conquistas que as crianças precisam, os desafios que podem ser possibilitados para que ela amplie seus conhecimentos, complexifiquem seus conhecimentos e diversifiquem esses conhecimentos. Que não são objetivos de ensino, né? São objetivos para a criança, são objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e em nenhum momento ele tem a pretensão de ser considerado como parâmetro para avaliação propedêutica, né? Porque a gente corre esses riscos. Eu estou possibilitando no planejamento que elas possam explorar culturas, né, literatura e diferentes outros elementos que eu trago para o meu planejamento. Eu estou possibilitando neste planejamento que as crianças conheçam, né, se conheçam, se constituam na sua imagem, na sua identidade, que elas, né, construam essa identidade, essa imagem positiva de si. São objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que são pensados para a criança a partir das suas habilidades, das suas conquistas. A origem do código alfanumérico, ele é da BNCC. Então, a gente fez a opção de manter essa organização do código, certo? E ela é pensada para a educação infantil e para o ensino fundamental. Se eu entendo aqueles códigos, eu sei, pelo código eu sei de qual campo ele é, de qual faixa etária ele é, se ele é da educação infantil, se ele é do ensino fundamental. O segundo par de letras, que é o terceiro grupinho, né? Ele sinaliza o campo de experiência. Então, são duas letras relacionadas ao campo. Nós temos 5 campos, são 5 possibilidades. Os 2 últimos números sinalizam a numeração sequencial do objetivo. Essa é a base do código alfanumérico. O que aqui no DCGO foi feito? A gente sentiu necessidade de desmembrar alguns objetivos, ou a gente achou ele muito restrito, ou né, eles demandavam um pouco mais. Aí a gente criou outros a partir dele. E aí a gente chamou de desmembramentos, né? E aí ele tem uma letra na frente. Ele vem com um A, ou com um A, um B, ou com A, um B, um C, mas ele trata do mesmo objetivo, ele só é um desmembramento. Mas também, né, quando a gente foi fazendo o trabalho com os conceitos de cada campo, a gente sentiu necessidade de outros objetivos. Então, diante de toda a discussão que foi feita, a gente sentiu necessidade de criar outros, inclusive com outras categorias. E aí, esses novos, que são novos mesmo, vêm com um GO na frente. A continuidade das aprendizagens tem que ser pensada por meio da criação de estratégias condizentes aos diferentes momentos de transições vividos pela criança. No caso da educação infantil, trabalhamos com 4 transições fundamentais: de casa para a instituição de educação infantil, no interior da instituição, da creche para a pré-escola e da educação infantil para o ensino fundamental. Como pensar essas transições, professora? E aí, muito na perspectiva de dizer que a criança, ela passa, né? A criança, o estudante, o ser humano em si, ele passa por diferentes
processos de transição na vida. E isso não é diferente com a criança, né? E aí a gente vem trazer que dentro da educação infantil, quais são os processos de transição que a criança vive, a criança, sua família, a instituição. E aí a gente demarca aí 4 processos. A transição da família para a instituição, que a criança sai de um ambiente que é particular, que é privado, de poucas pessoas, para uma convivência numa instituição que é, né, comum, que é comunitária, né, que é muito mais ampla. Porque a instituição tem as suas responsabilidades e a família tem as dela. E a criança necessita que sejam cumpridas as responsabilidades da instituição e que sejam cumpridas as responsabilidades da família para que ela possa ter o seu desenvolvimento integral garantido. Nenhuma avaliação é feita na educação infantil na perspectiva de promover ou de reter a criança em determinada fase da educação infantil. A avaliação ela é muito mais na perspectiva de acompanhar e documentar esses processos de aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças durante a sua estada na educação infantil, mas é também de qualificar o trabalho que a gente desenvolve nessas instituições. Quando a gente faz esses registros, quando a gente documenta essas aprendizagens e os desenvolvimentos das crianças, a gente também tem condições de perceber daquilo que a gente propôs, daquilo que a gente ofereceu para as crianças, o que foi que deu certo e aquilo que não funcionou tão bem. E promover os processos de qualificação dessas abordagens que a gente faz, né, na rotina lá nas instituições com as crianças. Então, o processo de avaliação na educação infantil, ele tem essas 2 finalidades, de documentar e registrar os processos de avaliação das crianças, mas é também para subsidiar o trabalho de nós, professores da educação infantil, porque nesses registros a gente consegue perceber aquilo que já deu certo e aquilo que ainda precisa ser qualificado. É isso, professor. Conforme dito, esse vídeo é apenas um pontapé inicial para situar e contextualizar a Base Nacional Comum Curricular, sua relação com o Documento Curricular para Goiás Ampliado e a abordagem específica dos 2, neste caso, para a educação infantil. Por isso, é fundamental, professor, o estudo da BNCC e do DCGO Ampliado, para agora colocar em prática no cotidiano da instituição as suas propostas. Bom planejamento!